Vamos resolver outro probleminha aqui com reagentes limitantes em uma reação envolvendo gases, né? Parecido com o que nós resolvemos na aula anterior. Deixa eu focalizar aqui. Opa, passou um pouquinho. Então vamos lá. Trata-se da reação de síntese da amônia. Então vamos escrever a reação aqui, né? Então você tem nitrogênio mais 3 hidrogênios, dando 2 NH3. Aqui, né? Então vamos ler. Um vaso de volume 22,4 litros contém 2 mols de hidrogênio e meio mol de nitrogênio a 273,15. Será que esses reagentes estão nas devidas proporções estequiométricas, de tal forma que eles seriam consumidos completamente ao final da reação? Bom, vamos pensar. Tem essa segunda frase que é reveladora. Todo nitrogênio reagiu com quantidade suficiente de hidrogênio para formar amônia. Se todo nitrogênio reagiu, então o N2 é o limitante. É o limitante. Mas e se essa segunda frase estivesse ausente? Se eu não tivesse essa informação da segunda frase, que diz aí explicitamente que o nitrogênio é o limitante. Então vamos rabiscar aqui a segunda frase, né? Pronto. Obviamente, se você é um bom entendedor, mesmo sem a segunda frase, olhando aí, você já sabe quem é o reagente limitante. Mas se você não tem esse entendimento automático, você começa com o fator estequiométrico. Então vamos montar aqui um fator, fator estequiométrico. Estequiométrico. Então, em cima eu vou pôr o hidrogênio, tem um número maior ali, o quociente maior, embaixo o nitrogênio. Então a equação química balanceada nos diz que o hidrogênio reage com o nitrogênio na razão de 3 mols de hidrogênio para 1 de nitrogênio. O que nós temos na prática? Então, na prática, a razão entre os números de mols é, então, o número de mols de hidrogênio sobre o número de mols de nitrogênio. Então, na prática, você tem 2 mols de hidrogênio sobre meio mol de nitrogênio. Isso aqui dá 4, enquanto que aqui dá 3. Então, se a razão entre o número de mols de hidrogênio e o número de mols de nitrogênio é maior que a razão estequiométrica, podemos concluir que o hidrogênio está em excesso. O nitrogênio é o limitante. Então, novamente, mesma conclusão, o nitrogênio é o limitante. Então, nós calculamos a quantidade de amônia produzida a partir da quantidade limitante. Está na cara aqui que o número de mols de amônia produzido vai ser 2 vezes o número de mols do nitrogênio, porque aqui tem um 2 e aqui tem um 1. Então, isso aqui vai dar 2 vezes meio mol, ou seja, 1 mol. Tendo isso, e como ele pede para calcular a pressão final, a pressão total ao final da reação e as pressões parciais, nós precisamos determinar o quanto sobra do reagente limitante. Então, vamos calcular aqui a sobra do reagente limitante. Então, quanto sobra do reagente, não limitante, desculpem, do reagente em excesso. Então, o que é o reagente em excesso? É o hidrogênio. Então, o número de mols de hidrogênio inicial vai ser igual ao número de mols de hidrogênio que reage mais o número de mols do hidrogênio que sobra. Então, eu quero saber a sobra, né? Porque isso aí que vai ficar no final da reação com o produto e que vai exercer pressão, né? Então, o número de mols do hidrogênio que sobra vai ser igual ao número de mols do hidrogênio inicial menos número de mols do hidrogênio que reage. Quanto que eu tenho inicial aqui de hidrogênio? 2 mols.
quanto que reage de hidrogênio. Então, ó, vamos pegar esse fator estequiométrico aqui. Você vai ter que o número de mols de hidrogênio que reage é 3 vezes o número de mols do nitrogênio, que é o limitante, pelo próprio fator estequiométrico. Então, 2 menos, então é isso aqui, 3 vezes o número de mols do limitante, 0,5, 0,5. Então, isso vai ser 2 menos 1,5, 0,5 mol do hidrogênio resta ao final. Então, o número de mols total, que é igual ao número de mols da amônia, mais o número de mols do hidrogênio, fica 1 mais meio, 1,5 mol. E com isso você calcula a pressão total ao final, com PV igual a nRT. Então, pressão total é o número de mols total, RT, sobre V. Eu não vou pôr as unidades aqui, tá? Para ir mais rápido. Então, você vai ter 1,5 mol vezes 0,082 vezes a temperatura, 273,15 Kelvin, sobre 22,4 litros. Acho que aqui vai dar 1,5. Então, vamos lá. 0,082 vezes 273,15 igual, dividido por 22,4 igual, exatamente isso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que a adição de um vídeo que eu acabei de gravar terminou, então agora vocês estão escutando a minha voz. Pronto, já consegui eliminar a exibição. Então aqui você tem 1,5 mol, 1,5 mol, mol não, ATM, a pressão final, né? E a pressão parcial, as pressões parciais. Vamos calcular a pressão parcial só de um deles. Por exemplo, pressão parcial de amônia, NH3, é a fração molar da amônia, NH3, vezes a pressão total. Fração molar da amônia, NH3, é igual número de mols de amônia, NH3, sobre número de mols total. Ou seja, amônia, você tem 1 mol, número de mols total 1,5. Isso aqui vai dar quanto? 1,66? 1,5? A gente vai fazer isso de cabeça, né? 0,66, exatamente. 0,667. Então, você vai ter aqui 0,667 vezes 1,5 atm. E aí você vai ter a pressão parcial da amônia. Então, 1,5, que dá 1 atm. Então, por essa aula é só. Até a próxima.